Fala, Dev! Vim aqui no mercado comprar algumas coisas aí que estão faltando em casa, mas me acompanha aí nesse vídeo que a gente vai bater um papo hoje sobre o que é programação. Fala, Dev! Meu nome é Patrick Spack, sou aqui da Escola de Código. Aqui na Escola de Código, nosso objetivo é ensinar programação e tecnologia. Essa que é a ideia. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e dá aquele like também, que aí quando você dá o like aí o YouTube recomenda mais vídeos pra você, beleza? Mas o que a gente vai conversar hoje? Hoje eu quero conversar com você sobre o que é programação. Já parou pra pensar o que é programação? Bom, programação hoje em dia está presente em tudo nas nossas vidas, né? Tudo que você possa imaginar aí praticamente tem programação. Às vezes é mais fácil a gente pensar aquilo que não tem programação do que o que tem programação. Por exemplo, eu estou filmando agora com essa câmera aqui, que dentro dela tem um software, que aí faz a parte de reconhecer o rosto, o reconhecimento facial, e tem várias outras funções também. A máquina de lavar hoje tem programação, a geladeira hoje em dia tem programação, o carro tem programação, o avião tem programação, tem software, o trem hoje em dia também tem software. Então, basicamente, o software hoje em dia está presente em tudo, assim, na internet, em celulares ou telemóveis, como o pessoal fala aqui em Portugal. Então, é muito amplo, assim, o que você pode fazer com programação, sabe? Você pode trabalhar em várias áreas diferentes. Você pode trabalhar numa montadora de carro fazendo software, você pode trabalhar numa empresa de telecomunicações, como eu já trabalhei lá na Siemens, fazendo software para central telefônica, por exemplo. Você pode trabalhar desenvolvendo software para a internet web, criando sistemas web, fazendo sites. Pode trabalhar hoje em dia fazendo aplicativos, que todo mundo faz muito, né? É uma coisa que até que é recente, esse negócio de aplicativos. Se a gente parar pra pensar em algo lá de 2007, 2006, que começou a surgir isso, né? Mais quando lançou o iPhone, né, em 2007. Então, e hoje em dia tem milhões e milhões de aplicativos. Então, programação hoje em dia está presente em tudo, assim, é uma área muito boa de se trabalhar, porque tem muito trabalho para você, tem vários tipos de empresas diferentes que você pode trabalhar, uma gama enorme de empresas, de oportunidades de trabalho, nas mais diversas áreas, assim, tem de tudo, e hoje em dia, assim, as pessoas estão transformando coisas, por exemplo, que não eram relacionadas antes tanto à tecnologia, não tinham tantas coisas online, por exemplo, sei lá, contabilidade de uma empresa. Antigamente tinha que fazer com computador e tal, ali presencialmente. Hoje em dia você consegue até ter softwares na internet que fazem toda a tua contabilidade online, por exemplo, de uma empresa. E N coisas, né? Por exemplo, jogos. A galera que é de game aí, o game é uma programação, é um software ali que tá lá com várias coisas em 3D ou 2D, mas ali rodando por trás é tudo um software que tem lá um montão de algoritmos, né, que são instruções, e um montão de código ali para você conseguir jogar. Então tá presente em tudo. E hoje em dia até na televisão, né? Até na TV lá você tem software também, que aí você tem aplicativos na sua TV que você consegue assistir o YouTube, Netflix. Então, se a gente parar para pensar assim, o que é programação? Programação é o que? Você escrever instruções, você ensinar para o computador o que ele tem que fazer. Então você escreve um código, que são instruções mesmo, como se fosse uma receita aí de um bolo, por exemplo. Você vai fazer um bolo lá, você precisa separar os ingredientes, aí tem que colocar na temperatura certa, tem várias etapas que você precisa seguir até o bolo ficar pronto. Programação é isso também. Você tem várias instruções que você precisa dar para o computador para ele executar alguma coisa que você quer. Então, um exemplo bobinho, você quer imprimir na tela do computador a palavra Olá Mundo, que é um exemplo que acontece muito na área de tecnologia, né? A parte de você escrever um programa chamado Hello World Olá Mundo, só para testar e provar que o programa funciona. Então você pode escrever esse programa aí Olá Mundo, que basicamente ele só vai imprimir na tela uma mensagem assim de Olá Mundo mesmo. Isso aí já é um programa, então você vai ter que escrever uma instrução, vai ter que dizer para essa tua linguagem de programação como ela faz para imprimir na tela uma palavra. E aí você pode escrever isso em várias linguagens de programação diferentes, que é um papo que a gente vai ter mais pra frente, mas tem, nossa, trocentas linguagens de programação, um monte mesmo de linguagem de programação. Tem para todos os gostos, assim, e várias formas diferentes de você escrever esses códigos. Mas aí você pode escrever essas instruções, e aí com isso você consegue ter seu programa rodando. E um aplicativo, por exemplo, um aplicativo que, sei lá, que nem o Instagram.
Ele é um software também que permite lá que você poste uma foto, aí depois você pode dar o like numa foto, pode escrever comentários. Todas essas são funções desse aplicativo, mas são códigos que você teve que escrever, que aí você diz como funciona. Então você pode escrever programas de computador que conversam com um banco de dados para armazenar esses dados. Você pode escrever um programa de computador que lê um arquivo. Você pode escrever um programa de computador que se conecta com outro programa de computador, que são as APIs, que a gente também vai bater um papo mais pra frente. Tem uma variedade enorme de coisas que você pode fazer. Então assim, você que está me assistindo agora, está seguindo a Escola de Código, é muito legal saber que você está gostando de tecnologia, que você está interessado na área de programação, porque essa área agora domina o mundo. Então assim, o programador hoje em dia, a gente pode dizer que é o rockstar do mundo, assim, é uma das profissões assim que pagam muito bem, tem ótimos salários, assim, se paga muito bem e tem muita oportunidade de trabalho, assim. É muito difícil você ficar desempregado na área de tecnologia. Lógico que você vai ter que ralar, começar lá como estagiário e tudo mais, estudar e depois crescer. Mas se você tiver dedicação em estudar, tem muita coisa aí que você pode crescer na sua vida e tudo precisa da tecnologia hoje em dia, né? Então isso aí nunca vai acabar e o mundo tá se reinventando, né? E a gente que é programador, a gente faz parte dessa reinvenção do mundo. É isso aí, galera! Espero que vocês tenham curtido aí o que é programação. E aí no decorrer do dia hoje também eu quero mostrar um pouquinho para vocês de banco de dados. Tem um banco de dados aí que eu estou modelando, aí quero mostrar um pouquinho para vocês. Beleza? Fui! Aí pessoal, acabei de almoçar aqui, aí parei aqui pra gravar um vídeo aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho da cidade de Aveiro aqui em Portugal. Aveiro aqui é considerada a Veneza portuguesa, porque ele tem esses canais ali, ó, tá vendo? Que entra água do mar, e aí tem esses passeios de barco ali que as pessoas fazem, os turistas, ó, tá vendo? Legal, aqui tem um hotel ali, que é o Hotel Meliá. E aqui tem uma fábrica de cerâmica que é antiga, mas não funciona mais. Agora é tipo um museu, tem uns eventos. Tem um restaurante ali também que eu tava, que é nessa fábrica. Restaurante muito bom. Deixa eu mostrar ali mais um pouquinho dos barquinhos ali pra vocês, ó. Ó lá, tem um indo embora lá. Deixa eu ver se rola dar um zoom aí no barquinho, vamos ver. Vamos ver lá se a gente pega lá no zoom, ó, o barquinho. Isso aí, galera. Daqui a pouquinho aí eu vou mostrar pra vocês um pouco aí de banco de dados. Fui! Fala, Devi, vou mostrar para vocês agora aqui como que você faz para construir um diagrama de banco de dados. Então aqui no Google Drive, no navegador mesmo aí do seu computador, você consegue criar esse tipo de diagrama. Como que funciona? Se você vier aqui clica com o botão direito, mais, aí ele tem uma opção aqui, ó, Dry ou Diagrams. Então clica nessa opção aqui. Essa opção aqui ela permite que você crie diagramas de várias coisas diferentes, não só diagramas de banco de dados. Você consegue criar diagramas de negócio, gráficos, engenharia, mapas, software, UML e o diagrama de banco de dados, que é o que a gente quer fazer. Então vou dar o nome do arquivo aqui, banco de dados, e vamos dar um create. Então ele criou aqui pra gente, né, uma tela vazia aqui, sem nada.
E aí agora a gente pode começar a criar nosso diagrama de banco de dados. Aqui no cantinho aqui, ó, tem entidade relacional, que é o tipo de diagrama que a gente precisa criar, que é o tipo de diagrama de tabelas. Como que funciona? Qualquer software que você vai desenvolver, você vai precisar armazenar dados em algum lugar. Ou você vai armazenar dados em algo que é seu, que você tem controle, ou você vai enviar dados para um outro sistema, para algum outro lugar para armazenar. Mas a maioria dos casos, você vai precisar de um banco de dados. Hoje em dia, a gente tem bancos de dados aí que são bancos relacionais e bancos não relacionais. Eu vou mostrar para vocês o banco relacional, que é o mais comum, que a gente cria tabelas, onde a gente armazena os dados. Pense na tabela como se fosse um Excel. Então no Excel lá você tem linhas e colunas, você consegue armazenar dados, né, dentro do Excel se você quiser. Uma tabela de banco de dados é um formato mais ou menos parecido com o Excel. É um exemplo bobo, mas é algo parecido. Se você não conhece nada de banco de dados, seria algo aí para você poder associar e fazer um pouquinho de sentido para você. Então a ideia é essa, independente aí do software que você vai desenvolver, se é um aplicativo, se é um software web, se é um software desktop, você vai ter que armazenar as informações disso em algum lugar. Então eu vou clicar aqui e vou arrastar, e a gente tem aqui a nossa primeira tabela, tá bom? Do nosso banco de dados. Aí o que a gente faz agora? A gente vai montar aqui um banco de dados, que é um banco de dados que tem duas tabelas, para a gente começar. Vamos começar de forma simples e depois a gente vai evoluindo. Então esse banco de dados é um banco de dados que vai ter a tabela clientes, e aí nessa tabela clientes vai ter alguns dados cadastrais do cliente, como o nome, ali o contato do cliente, vamos colocar a cidade, o estado do cliente também, a cidade e o estado onde que esse cliente está. Então essa aí, digamos, vai ser a tabela principal aqui do nosso banco de dados que a gente está criando. Depois disso a gente vai ter uma tabela de produtos. Essa tabela de produtos, a ideia é que um cliente possa ter vários produtos. Então vamos imaginar que a gente está montando aqui como se fosse um banco de dados de um comércio eletrônico ou um banco de dados de uma loja física, onde um cliente pode ter vários produtos. E aí esses produtos podem ser várias coisas diferentes. Então pode ser uma camiseta, pode ser um tênis, pode ser uma bermuda, pode ser um óculos. E aí esse produto também vai ter alguns dados cadastrais que a gente vai precisar ter. Então vamos lá. Então vamos criar aqui a nossa tabelinha, vamos dar o nome para ela. A gente clica aqui em cima e vou chamar isso aqui de Customers. E por que eu estou dando o nome em inglês? O mundo da programação foi um mundo que surgiu assim, assim, surgiu de forma prioritária, vamos achar outra palavra já que essa não saiu, surgiu de forma prioritária nos Estados Unidos. Então muita coisa surgiu lá. E é muito comum a gente usar os nomes em inglês para a gente descrever tudo. Você pode usar aqui o nome em português, clientes, mas tem umas contraindicações de você fazer isso. Um programador que escreve as coisas em português é um programador que no geral no mercado de trabalho não é muito bem visto, né? E é legal você dar o nome dos seus projetos, das suas tabelas, das suas coisas, tudo em inglês, sabe? E até porque a maioria das coisas que você vai usar para programar são todas em inglês. Então é legal os nomes estarem em inglês, porque é muito feio você estar escrevendo o código e tem nome lá em inglês e nome em português e vira uma zona e fica um código assim muito feio de se ler, né? Então, tudo bem, você não sabe inglês. Então, como que a gente resolve isso? Vai lá no Google Tradutor, tá? Não tenha vergonha de fazer isso, normal. E aí você bota aqui, ó, no Google Tradutor. Então, clientes, e aí como que é em inglês? Em inglês é customers. Então tá bom, descobriu aqui, e aí você aproveita que está aprendendo programação e vai aprendendo inglês junto aqui, traduzindo os termos. Isso é uma forma útil. Então a gente vai dar o nome aqui da nossa tabela de customers. O nome que eu dou aqui eu vou dar sempre o nome no plural. Então é uma convenção legal você dar nome de tabela no plural. Fica algo assim melhor, porque na verdade você vai guardar vários dados de clientes aqui, né? Vários dados de customers. Então é interessante você deixar esse nome no plural. Faz mais sentido, tá? Não é obrigatório, mas assim, esteticamente fica melhor. Bom, toda a nossa tabela, qualquer tabela em banco de dados, ela precisa ter uma chave primária. A chave primária o que é? É um código, um ID que a gente chama, um identificador, que você, através desse identificador, você consegue achar o cliente. Então, por exemplo, o cliente 1 vai ser a empresa X, o cliente 2 vai ser a empresa Y. E geralmente o software ele vai sempre fazer as buscas no banco de dados via o ID. Até porque o ID ele busca muito mais rápido do que buscar por um nome.
Então vamos mudar aqui esse PK significa primary key. O que é primary key em inglês? Então a gente pode usar aqui o Google, ó, primary key, chave primária. Então esse aqui que significa primary key. E aí vem esse nomezinho aqui PK. Então é a chave principal da nossa tabela. É uma chave que ela nunca se repete. É uma chave ali que nunca vai existir um cliente que tem dois códigos. Por exemplo, nunca vai ter o mesmo dois clientes que tem o código número 1. Então cada um vai ter um código, 1, 2, 3. E os bancos de dados hoje em dia e assim desde antigamente, eles têm a inteligência de fazer esse número aqui ser auto-incremental. Então ele automaticamente dá o número 1, 2, 3, 4 e faz tudo na sequência. Então eu vou dizer que é do tipo big int, então o que eu faço aqui? Eu digo que o nome da minha coluna aqui do banco de dados é ID, dois pontos, e aí eu vou dizer que o tipo do dado é big int. Esse negócio de tipo de dado a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, assim, posso fazer depois uns vídeos só pra gente trocar uma ideia sobre tipos de dado. Mas basicamente o big int significa que é um número muito grande, um número que pode ser bem grande mesmo, sabe, enorme. Aí a gente vai colocar aqui agora outras informações que a gente vai precisar cadastrar na nossa tabela de cliente. Então vai ter que ter o nome do nosso cliente, o nome em inglês é name, então você pode vir aqui se você quiser, ó. Ah, como que é nome em inglês? Ah, vem aqui, nome é name. Então name, e esse aqui vai ser um dado do tipo string. String é um dado que ele é do tipo texto. Então pode ter caracteres ali e tudo mais. Então a gente vai chamar isso aqui de string, tá bom? E aí a gente pode ter o quê? A gente pode ter a cidade, que vai ser uma string também, vai poder colocar o nome lá, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outra cidade. Vai ter o estado também, a gente vai colocar state, string, então os nomes aqui estão ficando todos em inglês, ó. City, que é cidade, state, que é estado, e aí são strings que significa que é um dado aqui que é do tipo texto. Então esse atributo aqui da nossa tabela, ele vai setar um dado aí que é do tipo texto, tá bem? E aí o que a gente pode ter? A gente pode ter aqui o e-mail do cliente, e-mail, também que é do tipo string, e a gente pode ter também aqui um atributo que é, por exemplo, active, que é ativo. E a gente pode colocar isso aqui do tipo booleano, que é boolean. O que é um dado booleano? É um dado que ele só tem dois valores, né? Pode ter um outro valor também, mas basicamente são dois valores, que é true ou falso. É verdadeiro ou falso? True ou false? Essa aqui, false, né? Que é falso. Então ele pode ter esse tipo aqui. Então a gente vai usar o active para dizer se nosso cliente está ativo ou não está ativo. Às vezes o cliente deixou de trabalhar, está inativo, então a gente pode controlar isso. Então essa aqui é a nossa tabelinha. Também é um praxe criar duas colunas, que é uma ideia muito boa, que é a coluna created at, que é do tipo timestamp, e a coluna update at, que também é do tipo timestamp. O que é um timestamp? Um timestamp é um tipo de dado que ele armazena ao mesmo tempo data e hora. Então, o que a gente quer aqui? Nessa coluna aqui, a gente vai fazer o nosso sistema gravar quando foi criado esse customer, esse cliente no banco de dados, nessa tabela aqui. Essa que é a ideia. Então, essa coluna aqui, depois que a gente inseriu aqui um customer, ela nunca mais vai mudar, sempre vai ficar como created at. O update at a gente usa para toda vez que a gente atualizar algum registro aqui, por exemplo, a gente corrigiu o nome do cliente. O cliente estava em São Paulo, mas aí por algum motivo ele se mudou para Santos. Quando a gente mudar aqui para Santos, quando a gente adicionar esse valor, a gente pode atualizar essa coluna aqui, update at, para ter a data de atualização. Então você tem duas colunas aqui que elas vão te sinalizar quando foi criado esse cliente no banco de dados e quando foi a última vez que o cadastro desse cliente foi atualizado. Então para isso que serve essa coluna aqui, update at. Tá ok? Então a gente tem um cadastro basiquinho aqui, ó, de clientes. Agora o que a gente faz? A gente pode criar uma outra tabela aqui, que é uma outra tabela. Vamos deixar ela aqui embaixo dessa aqui. Beleza? Um pouquinho mais para baixo. E essa aqui vai ser a nossa tabela de produtos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai sinalizar aqui no nosso banco de dados que um cliente pode ter vários produtos associados.
Então a gente vai dar o nome para essa tabela aqui de Products, tá ok? Products é produtos, né, em inglês. A gente também vai colocar aqui uma coluna de identificação, que é um ID. Vamos botar aqui como Big Int, que é um número bem grande. E aí o que o nosso produto vai ter? Nosso produto também pode ter um nome, que é o name, que é também um dado do tipo string, que é o caractere, né? E aí a gente também pode ter aqui, por exemplo, o peso, tá ok? Que a gente pode colocar um dado que é do tipo float. O float é um dado que ele é numérico, mas ele tem ponto e vírgula. Então a gente pode colocar aqui que o peso vai ter isso. Então, por exemplo, um produto pode ter o peso lá de 1 kg e 300 gramas. O outro lá pode ter 10 kg e 200 gramas. Então a gente vai usar o float para armazenar esse tipo de informação aqui. Tá bom? E aí também a gente pode colocar aqui um outro atributo, que é o seguinte: a gente quer que esse produto esteja sempre vinculado a um cliente, um customer. Então a gente vai criar aqui a coluna Customer ID, tá ok? Que também a gente pode colocar lá como um Big Int. E essa coluna aqui, que ela vai servir para fazer o relacionamento dessa tabela de produtos com a tabela lá de customers, de clientes. E aí a gente pode dizer que isso aqui é uma FK. O que é uma FK? É uma foreign key, uma chave estrangeira, né, traduzindo. Uma chave estrangeira quer dizer que essa coluna aqui, ela se relaciona com essa coluna aqui, tá bom? A gente já vai ver como a gente relaciona isso. Aí também a gente pode botar aqui também o created at timestamp. E também a gente pode colocar aqui o update at, também que é um timestamp. Então a gente também faz a mesma coisa. Toda vez que um produto for criado, a gente armazena aqui a data e a hora de criação. E toda vez que a informação de algum produto for atualizada, a gente armazena aqui a data e a hora que esse produto foi atualizado. Aí agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer que né, que os customers, eles estão relacionados a vários produtos. Então um customer pode estar relacionado a vários produtos. E aí isso a gente consegue fazer aqui, ó, com essas ligações de tabelas. Então a gente tem aqui vários formatos de ligações de tabela, várias opções de como a gente pode relacionar uma tabela do banco de dados com a outra. O que a gente vai usar aqui vai ser essa aqui, ó, que é zero, too many e é opcional. Então o que significa isso aqui? A gente pode dizer o seguinte, deixa eu... Aqui, ó, vocês estão vendo que de um ladinho aqui não tem nada, e do outro ladinho aqui tem uma bolinha e tem aqui vários tracinhos. Isso aqui significa o seguinte, que esse nosso cliente aqui, que está aqui, ele está conectado à tabela de produtos através dessa chave aqui, que é o Customer ID, ok? E aí significa o seguinte, um cliente pode ter 0, que é essa bolinha, ou muitos produtos. Então pode existir um cliente que está cadastrado aqui na tabela que não tem nenhum produto, mas pode existir clientes que têm um ou muitos produtos. Então essa associação aqui, ao mesmo tempo, ela indica que pode ter clientes que não tenham produtos e clientes que tenham um ou mais produtos. Tá joia? Então dessa forma aqui, a gente montou basicamente aqui a nossa tabela do banco de dados. A tabela aqui de customers, clientes, a tabela de products, produtos, e associamos elas. A gente montou esse relacionamento aqui. A gente poderia colocar mais informações aqui, por exemplo, a gente pode dizer que um campo é obrigatório, que é opcional, mas isso é papo mais pra frente. Beleza, galera? Aí eu quero mostrar para vocês só mais uma coisa, que é o seguinte. Se você está gostando de programar, você quer aprender a programar e tudo mais, eu vou deixar aqui no primeiro link do vídeo um linkzinho aqui para um e-book que te ensina mais sobre programação. É um e-book aqui da Escola de Código, que quer aprender a programar. Então você clica nesse botãozinho aqui, baixar seu e-book, né? Digita aqui seu e-mail e ele vai mandar o e-book para você por e-mail. Tá joia? Aí você consegue aprender mais coisas aí sobre programação. É isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo.